Valendo, aula 10 do nosso curso de redação. Vamos iniciar hoje preparando o terreno para aplicação de um modelo ou para aplicação de um roteiro. Como construir um roteiro para fazer texto nota máxima. Vamos pegar aí um tema que já foi tema do Enem, né? Que é o seguinte tema: a igualdade de gênero e a contribuição da mulher para o desenvolvimento das sociedades. Texto 1 e texto 2. Esses são os textos norteadores, os textos que nortearam a prova quando o tema foi esse. Então, nós vamos analisar esses dois pequenos textos e vamos seguir para a construção do roteiro. Tá certo? Olha só, o texto 1 diz o seguinte: a ONU Mulheres é a nova liderança global em prol das mulheres. A sua criação em 2010 proporciona a oportunidade histórica de um rápido progresso para as mulheres e a sociedade. A ONU Mulheres trabalha com as premissas fundamentais de que as mulheres têm o direito a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza. E de que a qualidade de gênero é requisito central para se alcançar o desenvolvimento. Esse é o texto 1. O texto 2 diz: no Brasil, as mulheres representam mais da metade, 52,6%, da população economicamente ativa, PA. Entretanto, ocupam principalmente a base da pirâmide ocupacional, em cargos de menor qualificação e remuneração. Não bastasse isso, o rendimento médio das mulheres corresponde a apenas 65,6% do rendimento dos homens, PNAD 2006 e IBGE. É nesse contexto que o governo federal assume a iniciativa de implantar o programa Pró-Equidade de Gênero, em parceria com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para as Mulheres, o UNIFEM, e a Organização Internacional do Trabalho. Observe que eu tenho esses dois textos norteadores para tratar do tema a igualdade de gênero e a contribuição da mulher para o desenvolvimento da sociedade. Isso aqui é do jeito que apareceu na prova do Enem. Depois de ler os textos, tinha lá: considere as informações acima e desenvolva um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. Pois bem, vamos lá. Então, preparando o roteiro para tratar daqueles dois temas. Perdão, daquele tema com base nos dois textos. O que é que eu tenho no roteiro? Vou começar o roteiro pela reescrita da tese e o tópico frasal. Então, teria a equiparação de direitos e colaboração da mulher, reescrita da tese, mais o tópico frasal, desenvolvimento social. As ideias eu teria selecionado para tratar desse tema. Ideia 1, a árdua batalha feminina pela conquista dos seus direitos. Ideia 2, a necessidade de presença feminina no mercado de trabalho. Essas ideias 1 e 2 são os argumentos que serão desenvolvidos no texto, com aquele tema, baseado nos textos motivadores ou norteadores. Argumento 1, argumento 2. Como é que essa ideia ia ser fundamentada? Observe que nós estamos tratando da elaboração de um roteiro. Primeiro, lá em cima, tópico frasal e tese reescrita.
Equiparação de direitos e colaboração da mulher. Equiparação de direitos corresponde o quê? À igualdade de gênero. Equiparação, igualdade e contribuição da mulher para o quê? Para o desenvolvimento das sociedades. Então, eu tenho aqui equiparação de direitos e colaboração da mulher e desenvolvimento social. A colaboração da mulher para o desenvolvimento social. Isso aqui é a minha tese e o tópico frasal. Dentro desse contexto, apresentaram-se duas ideias, ou apresentou-se duas ideias. Ou duas ideias foram apresentadas. Qual é a primeira ideia? Primeiro argumento. A árdua batalha feminina para a conquista de seus direitos. É esse argumento que vai ser desenvolvido. Um dos argumentos, em um dos parágrafos. Qual é a outra ideia? Existe uma necessidade de presença feminina no mercado de trabalho. Com essas ideias definidas, agora vamos tratar da fundamentação dessas ideias. Como é que eu vou fundamentar isso para desenvolvê-las nos parágrafos do corpo do texto? Vamos lá. A ideia 1, que é a batalha feminina pela conquista de seus direitos. Posso fazer a fundamentação por meio de explicação. Superação de muitos obstáculos pela mulher. Posso acrescentar ainda exemplo, conquista do direito ao voto, que era restrito a homens. Então, eu tenho esse exemplo aqui. E ainda, consequência desse exemplo, o voto permitiu maior participação feminina na política. Olha só, esse parágrafo, que vai ter como tópico frasal a árdua batalha feminina pela conquista dos direitos, dos seus direitos, vai ser fundamentado da seguinte forma: a explicação, o exemplo e a consequência do exemplo. Qual a explicação? Superação de muitos obstáculos. Exemplo, conquista do voto. Consequência disso, o voto permitiu maior participação da mulher na política. Esse parágrafo vai ser fundamentado dessa maneira. Aí eu vou para o parágrafo 2, que é o quê? Desenvolver a ideia 2. Que ideia é essa? A necessidade de presença feminina no mercado de trabalho. E eu posso usar a mesma estratégia que foi usada no parágrafo anterior. Explicação, exemplo, consequência. Não tem problema. Eu posso mudar. Eu posso usar, por exemplo, em vez de explicação, eu posso usar testemunho de autoridade. Eu posso usar dados estatísticos. Nada me impede. Tá certo? Aqui é uma sugestão. Nada impede que você use outros fundamentos para desenvolver o seu texto. Tá certo? Então, observe. Para desenvolver a ideia 2, para desenvolver o argumento 2, qual a estratégia? Observe que são estratégias. Explicação. O mercado de trabalho precisa de maior diversidade de perfis. Essa é a explicação. E eu vou agora dar continuidade fundamentando essa ideia da necessidade da presença feminina no mercado de trabalho. De que maneira? Trazendo um exemplo. Qual exemplo? Profissões que eram exclusivamente masculinas, hoje são ocupadas pelos homens. Olha só. Agora eu vou trazer a consequência desse exemplo. Qual é a consequência disso? Como consequência, a valorização cada vez maior do trabalho feminino. Esse é o roteiro que a gente está montando para falar sobre o tema. E para concluir, que é a tal da intervenção,
concessão pelo governo de incentivos fiscais a empresas para a contratação de mulheres. Para fechar. Então, eu tenho aí o tema: a igualdade de gêneros e a contribuição da mulher para o desenvolvimento das sociedades. O tema é esse. Os textos norteadores trazem um norte para você falar sobre esse tema, sobre a possibilidade da igualdade de gênero e como a mulher pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Essa é a proposta do Enem. Essa foi a proposta do Enem. Aí, a partir disso, você vai montar o seu roteiro. Tese reescrita, mais tópico frasal, ideias selecionadas, depois daquela chuva de ideias, você selecionou 2 ideias, depois você vai fundamentar as ideias e fecha com a conclusão, com a intervenção. Vamos lá. Olha só. Modelo de texto pronto de acordo com o roteiro. Olha só. Aqui o texto está pronto. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, conclusão. Depois daqui, depois do roteiro pronto, começar o rascunho. Prontar o texto. Relembrando aqui o tema: igualdade de gênero e a contribuição da mulher para o desenvolvimento das sociedades. Introdução. Olhe só a introdução. Não se pode negar que a equiparação de direitos e a colaboração da mulher são quesitos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. O que eu tenho aqui? Reescrita da tese. Olha só. Mais a parte lá do desenvolvimento. Não se pode negar uma expressão inicial para apresentar o tema, entra reescrevendo a tese e, na sequência, vem os tópicos frasais, que são os argumentos. Olha só, essa solução só é possível, essa evolução social é possível não só pela árdua batalha feminina em busca de conquista de seus direitos, argumento 1, mas também devido à necessidade da presença de mulher no mercado de trabalho. Olha só. Argumento 1 e argumento 2, tese e tópico frasal na introdução. Tudo dentro do texto. Botei demais. Tudo dentro do texto. Problematização ou apresentação do tema. Depois eu entro com a tese e os tópicos frasais. Árdua batalha feminina e necessidade da presença da mulher no mercado de trabalho. Introdução, como manda o figurino. Introdução, ok. E não foi grande, porque a introdução não precisa ser grande. 5, 6, 7 linhas. Apresenta a tese, apresenta os tópicos frasais, que são os argumentos, e parte para o ataque. E parte para cima. E parte para desenvolver. Porque aqui você não está defendendo nada. Você apresentou a tese. A equiparação dos direitos e a colaboração da mulher são quesitos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Aqui está a tese. De que forma? Reescrita, olha só, a igualdade de gênero. A equiparação de direitos. É uma reescrita, é uma paráfrase. Igualdade é sinônimo de equiparação. Reescreve o tema, apresenta a tese, traz ali
os argumentos que você vai utilizar, que são os tópicos frasais, acabou a introdução. O avaliador olha para a introdução e dá pulos de alegria. Professor, não entendi. Como assim? O meu avaliador olha para a redação e fica feliz. Só com a introdução. Porque a introdução está clara. Está explícita a sua ideia. Está explícita a sua tese e estão explícitos os argumentos que você vai utilizar para defender a sua tese. Então, o avaliador ele já sabe exatamente o que procurar nos parágrafos seguintes. Ele não vai sofrer quebrando cabeça tentando entender o que você quis dizer, porque já está bem estruturado ali na introdução. Se você seguir o mapa que você demonstrou na introdução, não tem como tirar uma nota ruim. Tá certo? Então, observe. Vamos agora desenvolver o argumento 1, que é esse aqui, a árdua batalha e tal, e o argumento 2, que é a necessidade da presença da mulher no mercado. Vamos lá. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Sabe-se que, olha só, isso aqui dá ao texto coesão e, consequentemente, coerência. Dá progressão de sentido lógico. Tá certo? Assim como esse não se pode negar que, assim como essa solução, ou essa evolução, perdão, assim como esse, mas também devido, isso deixa o texto coeso, isso liga as ideias, liga as palavras, e isso é um fator cobrado. Competência 4 cobra coesão, tá certo? Se você escreve um texto coerente e coeso, competência 3 cobra coerência. Já vai aí, ó. Tá, vamos preparados para a guerra, vamos armados já. Então vamos lá. Sabe-se que as vitórias femininas na luta por seus direitos não são recentes. De fato, muitos obstáculos foram superados pelo sexo aparentemente frágil, com paciência, trabalho e determinação ao longo de séculos. Dando aqui uma visão histórica da coisa. Aí ele diz: exemplos de conquista política feminina é a aquisição do direito ao voto. Olha só, usando o exemplo como fundamentação da tese, como fundamentação da ideia central, do tópico frasal, do argumento 1. Exemplo de conquista política feminina é a aquisição do direito ao voto, que no passado era uma restrição apenas aos homens. Como consequência, aqui agora o quê? A consequência do exemplo citado. Como consequência desse avanço, houve a valorização do eleitorado feminino, gerando assim uma participação ativa na política. Aqui está sendo empregado nada mais nada menos do que isso aqui, ó. A exemplificação, a explicação, a consequência do exemplo. Ele começa aqui, ó, superação de muitos obstáculos pela mulher. É lá no texto que ele diz, lá no texto. Muitos obstáculos foram superados pelo sexo aparentemente frágil. Tá vendo? Aqui é o quê? É a explicação. Ele inicia o parágrafo da argumentação com a explicação sobre o argumento que ele vai defender, que ele vai fundamentar. Depois disso vem o quê? Depois disso vem os exemplos e a consequência dos exemplos. E aqui nós temos um texto, um parágrafo argumentativo totalmente
dentro do esperado. E observe que eu tenho aqui, ó. Deixa eu apagar para ficar melhor. 1, 2, 3 períodos. Um período para explicação, um período para o exemplo e um período para consequência do exemplo. O que eu venho dizendo desde o começo do curso? Quem está ali no começo está cansado de ouvir isso. Quem entrou depois, mas que assistiu às aulas gravadas, está cansado de ouvir isso. Toda dissertação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E todo parágrafo bem construído tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse primeiro período de sabe-se que até séculos seria a introdução do parágrafo. Esse segundo período de exemplos até homens seria o desenvolvimento do parágrafo. E esse terceiro período, de como consequência até ativa, seria a conclusão do parágrafo. Ou seja, todo parágrafo bem feito é uma mini dissertação. Todo parágrafo tem em sua estrutura uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nesse caso, começou-se introduzindo, fazendo uma explicação, depois citou-se um exemplo para fundamentar, para desenvolver, e no final do parágrafo, a consequência do exemplo, o fechamento do raciocínio do parágrafo. Tá certo? Repetindo, sabe-se que as vitórias femininas na luta por seus direitos não são recentes. De fato, muitos obstáculos foram superados pelo sexo aparentemente frágil com paciência, trabalho e determinação ao longo dos séculos. Exemplo de conquista política é a aquisição do direito ao voto, que, no passado, era uma restrição apenas aos homens. Como consequência desse avanço, houve a valorização do eleitorado feminino, gerando, assim, uma participação mais ativa. Esse primeiro parágrafo desenvolveu a árdua batalha feminina em busca dos seus direitos. O primeiro parágrafo desenvolveu isso. Quando eu corrijo as relações de vocês, que boto lá esse parágrafo, esse argumento não está citado na introdução. Alguém recebeu nas correções, lá nos comentários, esse tipo de comentário. Né? Por quê? Eu vi muitas redações em que o que se dizia, o que se desenvolvia nos parágrafos do desenvolvimento não eram mencionados lá na introdução. E o texto perde a unidade textual. É uma sequência. Não pode ser solto. Eu não posso falar algo da introdução, no desenvolvimento, falar coisas que não têm a ver com o que eu citei na introdução. Tá entendendo? Vocês conseguem observar isso? O que está sendo discutido no desenvolvimento foi abordado na introdução. Esse primeiro parágrafo aqui do desenvolvimento nada mais foi do que a fundamentação, o desenvolvimento desse argumento aqui. A árdua batalha feminina em busca dos seus direitos. Por isso que a clareza da introdução é fundamental. Quando você tem claro os objetivos do texto e traz ali a tese e os argumentos na introdução, facilita demais a sua vida, porque você já tem um norte, já tem uma ideia de como seguir. É só, trouxe a tese, trouxe os argumentos, agora eu vou só usar do meu repertório sociocultural e do meu conhecimento e fundamentar essa tese. Para isso, eu vou usar essas estratégias. A explicação, o exemplo e a consequência do exemplo. Foi o que foi feito nesse texto.
Tá certo? Então, muito cuidado. O que você coloca no primeiro parágrafo do desenvolvimento tem que estar coerente com o que você colocou lá na introdução. Tá certo? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos para o próximo parágrafo do desenvolvimento para desenvolver o outro argumento, que é o quê? A necessidade da presença da mulher no mercado de trabalho. Imagine só, você põe isso aqui. Se eu despoluir aqui essa. Pronto. Você põe isso aqui. A necessidade da presença da mulher no mercado de trabalho, na introdução. E não fala sobre isso no desenvolvimento, o avaliador vai tirar vai baixar a sua nota. Como assim? Você cita um argumento lá na introdução e no desenvolvimento não fala sobre ele. Fala sobre outra coisa. Cadê a coerência? Cadê a união entre as partes do texto, entre as ideias do texto? Cadê a progressão textual? Está me entendendo? Se você pensar direitinho, não é difícil fazer um texto, claro, se você tiver conhecimento sobre o tema. Tá certo? Tem conhecimento sobre aquele tema, já ninguém fala sobre aquilo que não tem conhecimento. Isso é o básico, isso é, né, de praxe. Falar sobre isso. Depois disso, é esse conhecimento de estrutura. A macroestrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, e a parte interna do texto, a microestrutura, que é a organização dentro do texto. Tá certo? Então, se eu tenho a consciência da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, e do que fazer em cada passo, é só treinar depois. É só treinar. Certo? Vou repetir para ficar na mente de vocês. A introdução é uma amostra do que você vai produzir. Portanto, a sua tese já deve estar lá presente e os argumentos que você vai utilizar no seu texto. O primeiro parágrafo do seu texto tem que estar coerente com o parágrafo de introdução. Ou seja, no primeiro parágrafo do seu texto, você vai desenvolver um dos argumentos que você mencionou na introdução. É isso. É só isso. Se você tem na sua mente essa ideia bem clara, introdução, vou ter o quê? Apresentar o tema, apresentar a minha tese, 2 argumentos ali, acabou, introdução. No desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou desenvolver o argumento 1 que eu citei na introdução. E no segundo, eu vou desenvolver o outro argumento. Como é que eu vou usar a estratégia para desenvolver, para fundamentar? Posso usar o que foi usado nesse texto. Exemplo, explicação, consequência do exemplo. Posso usar, já foi falado, né? Dados estatísticos, argumento de autoridade, argumento por evidência. Uma série de possibilidades. Tá certo? Vou agora para o próximo parágrafo. O segundo parágrafo do desenvolvimento, do corpo do meu texto, da fundamentação, da defesa da minha tese. Outro fator importante, olha que legal, outro fator importante é uma expressão que indica que o meu texto, esse próximo parágrafo que eu vou começando aqui, ele não é um parágrafo que está solto. Essa partezinha, outro fator importante, quer dizer que anteriormente eu já trouxe um fator importante. Vou trazer outro. Estou dando progressão. Estou dando continuidade à ideia que eu venho desenvolvendo. Essas expressões, elas deixam o texto coerente e coeso. Elas mostram ao avaliador que o texto não está solto, está amarradinho. Pá. Tradução, desenvolvimento, conclusão. Observe, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, como eu falei, está ligado com
A introdução. O segundo parágrafo também está ligado com a introdução. Por quê? Porque eu vou desenvolver o segundo argumento, a necessidade da presença da mulher no mercado de trabalho, que é um argumento que está lá na introdução. O texto todo ligado. Tá certo? E eu vou repetir o que eu senti assim, em algumas redações, as que eu já vi, senti isso, falta disso, dessa ligação entre os parágrafos. Tá certo? Vamos lá. Outro fator importante para a inclusão feminina no processo de evolução social é o quê? É a necessidade da presença desse gênero no mercado de trabalho. Tá coloridinho, por quê? Porque aqui é o meu argumento 2. É esse argumentozinho que eu citei na introdução, ó. Outro fator é esse. Ou seja, eu já começo apresentando o fator com o tópico frasal. O argumento que eu vou desenvolver nesse parágrafo. Que legal. Textozinho pronto, aí um roteirozinho pronto. Como pregar, como enxertar cada ideia aí. Só pegar e praticar depois. De fato, diante da diversidade das atividades, o mercado de trabalho prima por diferentes perfis. Explicação. Basta observar, exemplo, as profissões que outrora eram exclusivamente masculinas e atualmente são ocupadas também por mulheres, como acontece no ramo da construção civil, por exemplo. Olha só, aqui é a exemplificação. E agora a consequência desse exemplo. Tantas transformações geram uma crescente valorização da mão de obra feminina, pois a mulher agora passa a ser presença indispensável no meio corporativo. Olha o argumento: necessidade da presença desse gênero no mercado de trabalho. De que gênero? Do feminino. Onde é que eu vejo isso? Porque eu posso garantir que desse gênero se refere ao gênero feminino. Na linha anterior tem a inclusão feminina. Isso é coesão. Desse gênero retomando a feminino. Aí traz a apresentação, a explicação. Diante da diversidade das atividades do mercado de trabalho, prima por diferentes perfis. Essa é a justificativa. Basta observar as profissões. Agora eu tenho um exemplo. Que antes eram ocupadas pelos homens, agora, como acontece na construção civil. Aí agora eu vou trazer a consequência desse exemplo que eu citei. Como consequência, tantas transformações geram uma crescente valorização da mão de obra feminina. Tudo isso aqui, ó, que foi selecionado no roteiro antes de começar a redação, foi colocado em prática no texto. Por isso a importância, gente, a importância desse roteiro. Depois de ler os textos motivadores, você cria esse roteiro. Peguem essa aula depois e revisem exaustivamente. Peguem esse roteiro. E na próxima redação que eu passar, usem esse roteiro como base. Lá em cima eu vou botar aqui o tópico frasal, reescrever tal. As ideias que eu vou selecionar são essas aqui. Depois vou fundamentar dessa forma. Gente, não tem o que fazer mais, não. É só agora treinar isso. Tá aí, ó. Os ingredientes do bolo. Pronto. É só juntar tudo e mexer bem. E seguir as instruções. O bolo vai ficar pronto. Tá aqui o panorama, ó. Modelo
de um roteiro. Tá aí. E melhor, não é roteiro solto. Roteiro de quê? Desse texto aqui, ó. Desse tema. A partir desse tema, criou-se esse roteiro, e esse roteiro foi transformado nesse texto aqui. O jeito que foi sugerido no roteiro, tá aqui. Depois que se cria o roteiro, caramba, como fica fácil agora transformar o roteiro em texto. No rascunho do texto. Depois disso, o que se faz? Vamos para a conclusão. Vamos para o fechamento do texto. Por todos esses aspectos, expressão conclusiva. Não comece a conclusão sem colocar isso. Não comece. Conclusão tem uma expressão conclusiva. Essa é uma possibilidade. Você pode colocar em suma, em síntese, portanto, enfim, pelos fatos expostos, por tudo que foi dito, enfim, uma série de possibilidades. O que você não pode é começar o parágrafo de introdução sem essa expressão conclusiva. Olhe que todos os parágrafos, o início de cada parágrafo tem uma expressão. Lá na introdução, não se pode negar que, primeiro parágrafo de desenvolvimento, sabe-se que, segundo parágrafo de desenvolvimento, outro fator importante para concluir, por todos esses aspectos, tal. Observe que todo parágrafo, o início tem uma expressão inicial. Cheguei à conclusão. Inicio já com a intervenção? Não. Tem gente que já inicia. O governo deveria. Calma. Primeiro você escreve uma expressão conclusiva. Não, mas a conclusão é a intervenção, é a sugestão. Sim. Eu não estou dizendo que não é. É sim. Só que você não vai começar a conclusão, está sugerindo. O governo deveria. Tenha calma. Tenha calma, né? Muita calma nessa hora. Inicia com a expressão conclusiva, aí depois vai retomando a tese. Qual é a tese? A igualdade entre os homens e mulheres. Não, professor. A tese é a equiparação de direitos. Sim, é a mesma coisa. Retoma a tese parafraseando. Como eu falei agora há pouco, igualdade é igual a equiparação. Né? Então, a tese é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Está reescrita, está parafraseada, mas a tese é a mesma. Capacitas para atuar de forma proativa em favor da sociedade. Olha só. Retomada da tese no primeiro período. O primeiro período retoma a tese e no outro período vamos para sugerir a solução. Sendo assim, melhor ainda seria que o governo promovesse incentivos fiscais, o governo, um agente, para quê? A quem? As empresas. Para quê? Para a construção, perdão, para a contratação de mão de obra feminina. Sim, mas a fim de quê? A fim de proporcionar um acelerado desenvolvimento social. Acabou. Acabou a minha redação. Conclusão. Iniciou ali com uma expressão conclusiva, reafirmou a tese, sugeriu uma solução. Quem faz? O governo. Faz o quê? Promove incentivos fiscais. A quem? As empresas. Para quê? Para contratar mão de obra, a fim de
proporcionar um acelerado desenvolvimento social. Tese, retomada, sugestão feita, intervenção feita, dizendo quem fazer, como fazer, por meio de que fazer, com que objetivo. Quem? Governo. Fazer o quê? Promover incentivos fiscais às empresas. Por meio de quê? Contratação de mão de obra feminina. Para quê? A fim de proporcionar um acelerado desenvolvimento social. Tese completa. Perdão, intervenção completa. Proposta de intervenção completa. Os agentes aí todos ok. Redação nota 1000. Acabou. Eis aí uma redação nota 1000. Redação nota máxima. Introdução. E o que é que tem que ter uma redação nota máxima? Só essa introdução, perdão, essa conclusão, 200 pontos. Estou falando de redação do Enem, 200 pontos. Está completa. Não existe erro, falha de concordância, pontuação, acentuação, regência, crase, 200 pontos, a competência 1, que é o domínio da norma culta da língua. Competência 2, compreendeu a proposta de intervenção e usou a fundamentação, usou repertório para construir todo o argumento e desenvolver para fundamentar a sua tese. E os parágrafos estão coerentes e coesos. 200 pontos, coesão, 200 coerência. 200 pontos na competência 1, que é a parte da domínio da língua, e 200 pontos lá embaixo na intervenção. 1000 pontos. E você observa agora essa porra, então tirar 1000 pontos não é tão difícil assim. Não. E por que é que pouquíssima gente tem tirado? Cada ano diminui. Porque a cada ano as pessoas estão estudando menos. Porque estão mais preocupadas em assistir ou gravar vídeos para o TikTok, em jogar Free Fire ou quaisquer outros jogos, enrolar o feed do Insta e do Face, em olhar fofocas no grupo da escola, dos amigos, da turma, do bairro, e não tem lido praticamente nada. E não tem praticado praticamente nada. Por mais fácil que seja, sem prática não vai acontecer. Não vai acontecer. Certo? O que nós temos aqui? Uma redação nota 1000, feita desde o princípio, pegando os textos motivadores, pegando o tema, organizando o modelo do roteiro. Esse roteiro deve ser seguido para a vida. Tá certo? Mas não, mas esse roteiro ele deve ser seguido quando eu tiver para dar clareada, não deve ser seguido sempre. Cara, siga sempre. Tá certo? Olha só. Continuando. Vamos dar aqui a continuidade. Tendo feito tudo isso, ali eu já fiz o texto completo, né? Antes daquilo ali. Depois que você interpretar e criar, né? O momento de redigir a redação é um momento que vai fazer com que você domine a norma culta da língua, a competência 1, trabalhando a precisão vocabular, trabalhando a ausência de oralidade. O seu texto não pode ter oralidade, não pode ter marcas de oralidade, não pode ter gírias, por exemplo, não pode ter linguagem informal. Tem que demonstrar domínio da gramática, pontuação, acentuação, concordância, colocação pronominal, regência, crase, por aí vai. Nesse passo 5, o que eu vou trazer agora? Cara, ainda melhor do que o roteiro. São as máscaras da redação.
Professor, como assim máscara de redação? O que eu vou trazer agora é uma mão na roda, como a gente chama. Por isso que eu disse que a aula ia ser espetacular. Que essa aula deveria ter sido sábado, não foi, acabou sendo hoje. O que eu vou trazer agora é um esqueleto. Tá com nome de máscara aí. Vou chamar de esqueleto de um texto. Para você ir lá e juntar, preencher as lacunas. Tá certo? Olha só. Qual é a técnica dentro disso? Máscara de redação para textos argumentativos. Professor, como assim? O que é uma máscara? Vamos por partes. Introdução, claro, o primeiro parágrafo. Sugiro que você faça a introdução com 3 períodos, de 2 a 3. No primeiro período, aquela informação de cunho geral, que nós vem falando desde o começo do curso, que tem a afirmação do tema, né, ou a definição do tema. Depois, a tese, né? E não esqueça que a tese deve ter um modalizador. Quem esqueceu o que é, vai lá nas aulas anteriores. E depois, a apresentação dos tópicos frasais. Como nós vimos naquela redação nota 1000. Tem esse passo a passo aqui. Afirmação de cunho geral, apresentação do tema, tese e tópicos frasais. Tá aí a introdução. A partir daqui, nós vamos fazer agora a máscara da introdução. Para iniciar o primeiro período da introdução, sugiro que você utilize um adjunto adverbial que indique o recorte que você vai desenvolver dentro do tema. Por exemplo, você pode usar assim, ó, na sociedade contemporânea, você pode usar no Brasil, tal, tal, tal. Você pode usar no mundo globalizado, tal, tal, tal. Você pode usar em diversas culturas. Ou seja, várias formas de você iniciar a sua introdução. Adjunto adverbial, tá certo? Várias possibilidades. Depois disso, você acrescenta, sabe-se que, tal, tal. Ou então, entende-se que, tal, tal. Ou então, é notório que, tal, tal, tal. Não tem mais como não fazer uma redação boa. Tá aqui é o esqueleto, aqui é a introdução, tá certo? Aqui é a introdução. Aqui é a máscara, é o esqueleto da introdução. Vamos lá. Vamos começar uma redação. Como é que começa? Eu posso começar assim, ó. No mundo globalizado, ou eu posso começar assim, ó. Nas grandes cidades, ou eu posso começar assim, ó. Não se pode negar que foi como a menina começou, tá certo? Olha só. No mundo globalizado, sabe-se que, ou no mundo globalizado, entende-se que, estão sacando a junção, no mundo globalizado, entende-se que, ou no mundo globalizado, sabe-se que, aí depois daqui, nesse espaço, você coloca uma afirmação de cunho geral. Nesse espaço aqui, depois de no mundo globalizado, sabe-se que, aí você coloca esse sabe-se que é um gancho para você colocar o período de cunho geral. Primeiro período. Aí depois você vai, sem dúvida, ou de certa forma, aí depois dessa expressão, você coloca a sua tese. Show. Aqui eu tenho um modelo de redação de introdução com 2 períodos. Eu tenho uma máscara e um esqueleto com 2 períodos. Não tem mais como não saber fazer uma introdução. Ah, mas eu tenho dificuldade na introdução. Não tem mais. Está aqui. Não tem mais dificuldade. Não tem por que ter mais dificuldade. O cara que termina uma aula dessa, ele sai daqui, ele não tem mais o que dizer, não tem mais desculpa para dizer que não sabe começar uma introdução.
Tá aqui. Tá aí o esqueleto. Posso começar agora com 3 parágrafos. Perdão, 3 períodos na introdução. No mundo globalizado, posso começar assim. Ou eu posso começar nas grandes cidades, aí sabe-se que, ou entende-se que, tá certo? Vamos lá. Nas grandes cidades, sabe-se que, aí depois de sabe-se que, vem o quê? Vem a apresentação de cunho geral do tema, vem a problematização do tema. Sabe-se que, tal, 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 tal. Sem dúvida, ou de certa forma, papá, depois de certa forma, ou depois de sem dúvida, eu apresento a tese que eu vou defender. Tá certo? De certa forma, ou sem dúvida, a equiparação de direitos e a colaboração da mulher são quesitos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Olha só, peguei a tese daqui e joguei aqui dentro. Joguei aqui dentro. Sabe-se que, olha só, vamos montar? No mundo globalizado, sabe-se que a equiparação de direitos e a colaboração da mulher são quesitos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Dá em qualquer situação esse modelo, esse esqueleto. Não tem mais como reclamar da vida. Peguei daqui, joguei aqui dentro. Isso ocorre porque. Isso ocorre porque. Ou então, dentre as razões destacam-se. Ou então, isso gera. Aí, o que eu vou dizer? Isso ocorre porque. Ou isso gera, ou isso ocorre porque existe uma árdua batalha feminina em busca de seus direitos. E também a necessidade da presença da mulher no mercado de trabalho. O que eu fiz? Trouxe os tópicos frasais lá daquela redação e usei aqui no meu esqueleto. Por quê? Porque dá certo para qualquer tema, para qualquer redação, para qualquer introdução. Só essa aula já vale o curso todinho. Só essa aula vale o curso todinho. Não tem mais como você dizer que não sabe fazer a introdução, porque está aqui. Tá aqui a máscara. Tá aqui as opções. Já está aqui. Tudo pronto. Só para você encaixar o período de cunho geral, encaixar a tese e encaixar os tópicos frasais. O restante está feito. A pessoa pode usar isso aqui em todo canto que você quiser da vida. É pegar e pá! Fazer. Na próxima redação que eu fizer, use essas máscaras. Meu amigo, tem erro não. Tem erro não. Não tem erro de jeito nenhum. Agora, as máscaras do desenvolvimento. Como é que a gente faz as máscaras do desenvolvimento? Depois, como é que a gente faz as máscaras do outro parágrafo de desenvolvimento? Depois, como é que a gente faz as máscaras do outro parágrafo, se eu escolher uma redação com 3 parágrafos de desenvolvimento? Depois, como é que a gente faz uma máscara completa? Como é que a gente faz isso, passo a passo? Isso é assunto para a próxima aula. Para não confundir a mente de vocês, eu vou deixar agora só até aqui.